já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Querido, é motivo de alegria. Mais uma vez estamos aqui juntos para adorar ao Senhor. O frio é grande, mas nós priorizamos nessa noite louvar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós nessa noite. Sem perda de tempo, abra a palavra de Deus lá em João 3,16. Eu vou descer que eu vou ajudar o pessoal aí. João 3,16. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, Pai amado. Santa tua mão. Glória, glória a Deus. Santa tua mão, na glória. Oh, Espírito Santo, Santa tua mão. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus, amado. Aleluia. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. João 3,16. João 3,16. Vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluia. De pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 3,16. Glória, glória, glória. Show, irmão Carlos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza, em reverência ao nosso Deus. João 3,16. A palavra de Deus fala para mim, para você nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Glória, glória. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui estamos, ó Deus, na sua presença. Estamos na presença de um Deus vivo, de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso. Um Deus que deu o seu melhor por nós. Como a tua palavra fala, Deus, o Senhor deu o seu único Filho por mim, por todo, a tua palavra diz, Senhor, para todo aquele que nele crê, não pereça. Fala conosco, Deus, nessa noite, Senhor Deus. Fala o meu coração, fala o coração da tua igreja, Senhor Deus. Santo Espírito de Deus, vem se fazer presente cada vez mais e mais no nosso meio, Deus. Sim, Deus. Ser conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Deus. Pela lógica, Deus, não somos nem dignos de falar do teu nome, da tua santa amadas escrituras. Mas os escolheste a nós, para que estamos esta noite. É pelo sangue do Cordeiro, Deus.
Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus queridos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que saíram das suas casas, né, se deslocaram até o templo de Deus, a ouvir aquilo que Deus tem a falar com vocês nessa noite. E hoje a palavra de Deus, ela vai falar comigo, vai falar com vocês, se tratando do amor de Deus. O texto, o versículo que a gente leu, a palavra fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que as pessoas sejam salvas através do Senhor Jesus Cristo, através dele. Meus amados, se falando de amor, se falando de dedicação de amor, porque a Bíblia diz que o amor vem de Deus. O amor, ele não é próprio. Existe o amor, existe a paixão da carne, existe o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor verdadeiro, é o amor único, é o amor que nos tranquiliza, é o amor que nos dá uma certeza de salvação. É o amor, como a irmã leu o Salmo, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me guarda. Só tu, Senhor, me guarda, me protege. Até no nosso dormir o Senhor nos guarda. Quem pode nos amar dessa maneira? Se estamos acordados, o Senhor está nos protegendo. Se estamos dormindo, o Senhor está nos protegendo. Por isso que a Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Deus conhece o nosso dormir. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Que amor é esse? Que amor é esse, meu irmão? Que não poupou o seu melhor, o único filho que ele tinha. Como foi falado, ele precisava traçar um plano de salvação. Porque nós, com os nossos méritos, com a nossa dedicação, com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, nós nunca chegaríamos a um grau que nos agradaria a Deus. Então foi através de Jesus Cristo, através do seu único Filho, que ele derramou o seu amor naquela cruz. Foi através do seu Filho que ele provou o seu amor por mim, provou o seu amor por cada um de vocês que aqui está nessa noite. Eu sei que no decorrer da vida, no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, em casa, enfim, na escola, às vezes nos deparamos, será que o Senhor nos ama? Será que realmente Deus me ama? E quando eu olho para um versículo desse, quando eu leio um versículo desse, eu entendo que eu sou amado, independente de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade. Eu e vocês somos amados pelo Deus Todo-Poderoso. E o amor incondicional, o que é isso? Amor incondicional, meu amigo, é um amor que não exige de nós sofrimento, exige uma escravidão. É um amor que quer que nós amamos a Deus voluntariamente. Entenda isso, você é amado. E quando você entender que você é amado de Deus, que você é noiva do Cordeiro, quando você entender isso, você vai amar as pessoas. Porque o amor, ele não faz mal a ninguém, ao contrário, o amor, ele só faz bem. O amor de Deus nos livra das enfermidades nos dias atuais. Nós vemos tantos conflitos ao nosso redor, no mundo, em secular. Todos os dias você liga na televisão, um matou dois, outro matou não sei o que, roubo de banco. É um bombardeio na mídia aí, o que está acontecendo. Jovens sendo violentadas. Por falta de quê, meus queridos? Por falta de amor. Por falta de conhecer esse Deus. Por falta de conhecer esse Deus. Há um amor aí, um amor. As pessoas falam, eu amo. Entenda uma coisa. O amor, ele vem ligado com atitude, com ação. Que o amor não fique só de boca.
mas que as nossas atitudes provem aquilo que somos diante de Deus. Quando nós olhamos para esse sacrifício, quando nós olhamos para esse amor de Jesus, entendemos, não, independente de qualquer situação, circunstância, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, seja na sociedade, eu sou amado de Deus, eu não vou baixar minha cabeça, eu vou seguir em frente, porque a Bíblia diz assim, que muitos são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra, o Senhor os guarda. Entenda, você que está aqui, você é amado de Deus. Alguém amou, alguém pagou um alto preço por você e por mim, para que hoje nós pudéssemos falar desse nome. Aleluia. Exaltar esse nome. Muitos falam que amam, mas aquilo que eu falei para vocês, o amor ele vem com atitude. O amor vem com atitude, entenda isso. Deus quer se manifestar através de cada um de nós. Deus quer manifestar o seu amor através de cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Assim como Ele manifestou o seu amor em Jesus, Ele quer manifestar o seu amor em cada um de nós, igreja, que estamos aqui nessa noite. Independente se a igreja tem 20, 30, 40, 50 pessoas, independente. Deus não olha para a quantidade, mas sim para a qualidade. Aleluia. Deus olha para coração sincero. Pessoas que gastem tempo com Ele, que dão vida à voz dEle, que coloque em prática aquilo que ouve. Entenda isso. Não deixe que as dificuldades, que as circunstâncias do dia a dia desmotive você. Hoje o mal do século, hoje na sociedade, é a depressão. O mal da sociedade hoje é síndrome do pânico. São tantas doenças aí que o ser humano sofre. Por quê? Porque o mundo hoje não para ouvir Deus. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas trabalham demais. As pessoas gastam a vida inteira se esforçando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar casa, eu tenho que comprar carro. Não é errado isso. Não é errado. Mas nós não podemos priorizar isso. Temos que olhar por amor de Deus, porque a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. As bênçãos de Deus não causam aflição na nossa alma, meu irmão. O amor de Deus ele é completo. Ele quer cuidar da sua alma, Ele quer cuidar de você. Você tem que dar atenção à palavra de Deus. Você tem que olhar para isso e entender, eu sou amado, independente do que as pessoas falam, pensam de mim, mas eu sou amado de Deus. Eu sou amado do Senhor. Estou começando a suar já. Oh glória, hein, irmão Jair? Aleluia! É isso que me dá alegria em servir a Deus. Eu vivia um plano, antigamente eu não tinha saída. Eu vivia uma pessoa frustrada. Eu corri para um lado, corri para um amigo, corri para o outro. E não. Até que eu encontrei essa palavra e entendi que Deus é meu refúgio, Deus é fortaleza para todos aqueles que buscam. O amor de Deus é verdadeiro porque Ele cura de dentro para fora. Ele sara o nosso coração. Ele cura as feridas que o mundo aí causa. Quantas vezes nos decepcionamos com as pessoas? Quantas vezes nos decepcionamos com as pessoas? Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender que as pessoas são pessoas. Nós devemos orar por elas, não julgar elas. Nós devemos ter o amor de Deus no coração e esperar que no tempo de Deus a coisa vai acontecer. Deus vai, assim como Deus envolveu-nos na sua presença, Deus vai envolver a nossa família também com o seu amor. Porque a vontade de Deus é, Deus amou o mundo. Quando Ele fala o mundo, Ele fala no todo, Ele fala das pessoas. Deus não fala no mundo, o mundo pessoas. Deus quer que todos se arrependam, que todos se salvem. Isso é o objetivo de Jesus ter vindo aqui nessa terra, pisar nessa terra. Foi salvar o ser humano caído. Foi por isso que Deus amou, Deus olhou com misericórdia. A Bíblia diz, Deus olhou assim para a terra e não viu sequer um que não pecasse.
Deus olhou e não viu alguém que fosse digno. A Bíblia diz que Isaías fala assim, ó, se Deus não tivesse deixado descendência, seríamos como Sodoma e Gomorra. Se falando do Senhor Jesus Cristo, que foi o único que pisou nessa terra, que ele foi santo, ele não pecou, foi o único. E quando você entender isso, quando você entender isso, para de correr atrás das coisas. Para de correr atrás das coisas. Para de se preocupar. Para de se preocupar. Para. Eu vou só ler aqui o versículo que a irmã leu. Não é obrigado vocês abrirem não. Para vocês entenderem o amor de Deus. Que fala assim, meus amados. Assim, ó. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereça sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor? Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia. Que amor é esse? Mas primeiro eu tenho que entender, você tem que entender. Perturbais, mas não pequeis. Você pode ficar estressado, você pode se irar, mas você não pode colocar para fora. Você tem que colocar diante de Deus. Não, o versículo fala aqui, ó. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Entrega nas mãos de Deus, Ele te ama, Ele vai cuidar da sua situação. Deus jamais vai te abandonar. Ele te ama, Ele enviou o melhor dele por você porque Ele te ama. Ele quer cuidar de você aqui na terra e um dia você estará com Ele. Mas confia, confia, Elton. Confia, meus irmãos. A Bíblia diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele tudo fará. Confiar, entregar. É entregar, meus irmãos, entregar o caminho. O seu que é isso, entregar? É confiar em Deus, é andar sobre o caminho estreito. É andar sobre esse amor de Deus, é pagar o preço. Jesus diz, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, salvar-se-á. Amém? É isso. Estou gritando porque não durmam. É isso, meus irmãos. Deus ama vocês. Deus ama vocês. A gente ri, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Quando Jesus foi pregado no madeiro, naquela cruz, por amor a você. Nós não entendemos isso. Às vezes falamos com a simplicidade, Senhor. Não entendemos quão sofrimento é. Às vezes você está com uma unha encravada. Que dor! Uma unha encravada, que dor, meu irmão! Você reclama às vezes. Jesus não, Jesus foi pendurado na cruz, no madeiro, com as mãos, as duas mãos, os pés, o peso do seu corpo, todo sobre aqueles ferimentos. E não é simples assim. Alguns estudos falam que 3 horas para morrer. Você imagina que sofrimento. Que sofrimento, meu irmão. Agonia, dor, sozinho naquela cruz. Você pode ver que quando ele está ali dando os últimos suspiros, ele fala assim, Pai, por que me abandonaste, Pai? O Senhor não ama, Pai. Ali, sabe, gente, lá no Salmo 22, eu pergunto, mas por que Jesus falou isso? O Salmo 22 fala disso, olha só. Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra é um cumprimento da profecia do que está escrito em Salmo. Eu sei, jovem, você que está aqui, vocês são muito novos, mas há uma longa caminhada para vocês, aí alguns têm metade da nossa idade aí, mas o conselho que eu dou para vocês, a Bíblia diz assim, jovem,
Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Antes que venha os tal dia, não tenha um contentamento neles. Então o dia é hoje. A chance é agora. A oportunidade é agora. Não sabemos o que pode acontecer daqui 10 minutos, 15 minutos, como nós somos prepotentes. Como às vezes, olha, eu me lembro, antes de ir para a igreja, eu falava assim, não, eu quando eu tiver com 60, 80 anos, eu vou para a igreja. Não quero nem saber desse negócio aí de igreja. Eu vou curtir minha vida. Eu vou aproveitar minha vida. E aí? E a Bíblia diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E para quem será? Para quem será a nossa alma? A Bíblia diz que há um só caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho de salvação. Só existe uma porta. E Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Então só um caminho que nós podemos ser salvos. Só uma saída para o ser humano se achegar a Deus. É através do sacrifício de Jesus. É através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nós confessarmos Ele publicamente no meio das pessoas. Porque Ele diz assim, aquele que me confessar diante do povo, diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante da presença do meu Pai. Por quê, mano? O amor de Deus, ele supera qualquer barreira, qualquer coisa. Ele veio, ele hoje está como advogado, mas ele vai vir como juiz. A Bíblia diz que João, lá na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, e o espírito dele, quando se deparou com a pessoa de Jesus Cristo, ele caiu por terra. Por quê, meus amados? Porque a chance que nós temos é quando estamos vivos, enquanto estamos respirando. Porque você acha que você tem essa vida tão linda que você tem? Porque você acha que você vive nessa terra? É com propósito. Deus te amou. Mas Deus quer o seu amor para com Ele. Deus quer que você ame Ele também. Deus quer que você ame o Filho dele também. Porque foi por causa dele e por causa de cada um de nós que Jesus veio aqui nessa terra. Para nos redimir, para nos salvar. Nos salvar do que? Da condenação. A condenação que era certa. Mas Ele enviou Jesus Cristo por cada um de vocês que aqui estão nessa noite. Pela minha vida. Para provar o seu amor por nós. Por isso que hoje nós somos pessoas mais espontâneas. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nada pode parar a pessoa que serve a Jesus. Só existe uma coisa que pode parar a pessoa que serve a Jesus. O pecado. O pecado sim para o cristão. O pecado sim para o cristão. Mas se ele estiver no centro da vontade de Deus, ele pode passar o que passar. Mas o amor de Deus supera todas as coisas. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus é único. E Deus nunca vai nos abandonar. Porque a Bíblia diz que eu habito em meus contritos, aos humildes de coração. Você precisa ser humilde. Você precisa reconhecê-lo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender isso, compreender isso. Deus na sua vida, como o Senhor e como o Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Precisa ter fé, né? Precisa ter fé, né? Precisa ter fé, né, meu irmão? A caminhada é longa. Precisa ter fé. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. A fé vem pela exposição do Evangelho de Deus. E é isso que está acontecendo aqui nessa noite. Que essa palavra possa penetrar no coração de vocês. Que essa palavra possa dar semente, a semente cair em terra boa. E possa produzir um bom fruto. E que você possa entender que eu sou amado de Deus. Aleluia. Eu sou amado de Deus.
Deus enviou o melhor dele por mim. Eu sou alguém. As pessoas até não podem me valorizar. Porque as pessoas são valorizadas pela classe social. Se você tem um carro, você vale um carro. Se você tem uma casa, você vale uma casa. E aí por diante. Mas Deus não nos trata dessa maneira. Deus nos trata pela sinceridade do nosso coração. Deus nos trata pelo aquilo que somos, pelo nosso caráter. As pessoas podem julgar, condenar, mas só existe um que pode salvar e condenar. É Jesus Cristo. Só Ele pode apontar o dedo e nem Ele aponta o dedo. Jesus, quando Ele chegava em Maria Madalena, muitos queriam apedrejá-lo. E Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E Jesus, como sempre, Jesus achava muito bom. Eu sei que está acabando o tempo. Mas Jesus era especialista em conversar com as pessoas. O que eu amo no Senhor Jesus Cristo é isso. Jesus amava conversar com as pessoas. Jesus ama conversar conosco. Jesus ama conversar com cada um de nós. E Jesus acha bom conversar com Ele. E Ele conversava com Maria Madalena e falava o seguinte, cadê os seus acusadores? Ó Senhor, todos foram embora. Ele falou, nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Que amor é esse, meus irmãos? Esse é o amor de Deus. Que você entenda nessa noite, que você que está aqui, você é amado de Deus. Deus te ama. Deus tem um plano de salvação para você e para a sua casa. A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não só eu e a minha casa. E um dia nós vamos fazer parte da fileira lá no céu com o Senhor. Não estamos aqui nessa terra não por acaso, não. Deus tem um plano. Deus quer executar um plano através da nossa vida. Muitas almas vão se achegar a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser árvore que produza fruto para o reino de Deus. Liana, seja forte, Liana. Seja forte. Seja forte. Sejam fortes, meu irmão. Você. Sejam fortes. Sejam corajosos. Entendam isso, que vocês são amados de Deus. Vocês são amados independente de qualquer situação. Alguém amou vocês e ama vocês. Jesus ama cada um de vocês. Jesus valoriza vocês. Vocês não são, às vezes as pessoas nos tratam como coisa descartável. Não! Nós somos importantes para Deus. Deus nos ama. Nós somos importantes. Porque alguém teve que nos amar e pagar um alto preço por nós. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você entenda que você é amado de Deus. Porque Ele enviou alguém para morrer na cruz do Calvário por vocês. Eu queria que vocês todos se colocassem de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu queria fazer algo aqui nessa noite que eu não fiz ainda. Eu estou sentindo de Deus. Deus está tocando no meu coração. Como um dia tinha um missionário pregando. Naquela noite, ele fez uns 10 convites. E eu estava todo em tremendo no banco. Minha convenção. Eu estava indo como visitante na igreja. E ele convidou. Quem quer nessa noite vir aqui na frente e confessar Jesus diante de todos? Venha! Ele falou um, ele falou duas, ele falou três. Ninguém ia. Eu digo, eu sei, eu vou ter que ir. Eu fui todo tremo, todo com medo, porque essa é a reação, né? Mas assim, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E até hoje estou na presença de Deus para a glória de Deus Pai. E assim um dia, como Deus usou a vida dele, eu creio que Deus está falando através da minha vida. Nessa noite aqui eu vou fazer um convite para vocês também. Vamos ser ousados, vamos ser corajosos em nome de Jesus. É isso que Deus quer, que nós sejamos ousados para fazer a obra de Deus. Tem alguém nessa noite aqui que quer vir aqui na frente e conversar o Senhor Jesus diante de todos? Fala, Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração como o Senhor e como o Salvador pessoal da minha vida. Eu te aceito, Senhor, na minha vida. Tem alguém nessa noite que tem coragem de vir aqui? Tem alguém aqui nessa noite que, olha, eu tô com... Não, eu vou deixar a vergonha de lado, eu vou vir. Tem alguém nessa noite? Alguém aí sente no coração? Alguém sente? Se você sente, vem aqui na frente. Essa oportunidade. Jesus, não, quando ele estava sendo pregado na cruz, estava sendo humilhado. Jesus ali, olha, ele não tinha escolha.
Ele não tinha escolha, não tinha escolha. Não tinha essa de vergonha. Ele foi humilhado por nós. E às vezes a vergonha nos prende. As vergonhas nos travam de nós fazer aquilo que gostamos. E a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida é confessar Jesus Cristo, aceitar as nossas vidas. Servir a Ele com alegria, a palavra de Deus diz. A vida não tem sentido a não ser servir. Há alguém aqui nessa noite? Se você tem coragem, se não tem, amém, eu vou estar orando, encerrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Vem aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós devemos a cada dia estar aceitando Jesus na nossa vida. A nossa vida. Quer vir, meu irmão? Quer vir? Nós devemos a cada dia na nossa vida aceitar Jesus. Você fala, mas eu sou convertido, eu sirvo a Deus há tanto tempo na igreja. A cada dia da nossa vida nós devemos aceitar Jesus. Que somos de nós sem Jesus? A vida não tem sentido sem Jesus Cristo. Não tem sentido viver nessa terra se não for para servir a Jesus. Não tem sentido pisar os pés nesse solo se não for para servir a Jesus. Eu sei que você fala assim, às vezes eu posso até estar com pressa. A Bíblia diz assim, não tenha pressa para sair da presença de Deus. Deus ama você. Deus ama. Deus ama cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Que todos vocês viessem aqui, ó. Se virassem para lá. São almas. São vidas. São vidas. São vidas. Que Jesus pagou um alto preço. São vidas. São vidas. São o ser mais precioso que o Senhor pagou naquela cruz. Derramou o seu amor. Derramou o seu amor, Jesus. Derramou o seu amor. Derramou o seu amor. São almas que o Senhor ama. São almas, são vidas. São vidas que o Senhor ama, que pagou um alto preço. São vidas que o Senhor ama. São vidas, são vidas, são vidas, são vidas, são vidas que Deus ama. Deus não está ligado com coisas matérias, Deus está ligado com o ser humano. São almas, são vidas que Ele vem resgatar. São vidas, são vidas. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus, em nome de Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus, em nome de Jesus. Nós te amamos, Deus. 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 Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Quer vir pra cá também? Aqui pra cima? Queria fazer algo aqui. Ó, o que nós ligar agora vai estar sendo ligado no céu. A Bíblia diz assim, que a festa diante de Deus, por vocês, pelas almas de vocês. O sentido de Jesus vir aqui nessa terra, pisar, por amor a vocês, por amor a nós. Foi por amor a cada um de nós. Foi por isso que Ele veio. Jesus não veio para nos dar beleza. Jesus veio salvar nossa alma da condenação.
Ele veio porque ele amou o ser humano. Foi isso que ele veio fazer. Foi isso, é isso que a palavra de Deus ensina. Porque ele amou cada um de vocês, ele amou a mim. Se estamos falando aqui da palavra dele, é porque ele nos deu essa oportunidade. É isso. A festa no céu, por vocês. A festa diante de Deus, dos anjos do Senhor fazendo festa no céu. Por vocês, meus irmãos. E eu queria fazer algo aqui com vocês, que vocês falassem da boca para vocês, o nome de vocês, e falassem assim: eu que aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador na minha vida. Vocês entenderam? Amém? Você entendeu? Você vai falar o nome de você e vai falar: eu Martins, que aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Vocês entenderam? Amém? Posso começar? Hein? Eu, Sueli, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Eu, Mariana, aceito. Esqueci. Eu, Mariana, aceito o Senhor. Aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Eu, Juliana, aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Glória a Deus. Eu, Marina, aceito meu Senhor como Salvador da minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Eu, Jéssica, aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Aleluia. Quer falar também? Glória a Deus. Quer falar também? Eu, Eliane, aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Por que eu fiz isso? Porque há um texto na Bíblia que fala assim, ó: vocês confessaram Jesus Cristo diante de testemunha. Essas pessoas que estão aqui são testemunha do que vocês falaram diante de Deus. Deus está aqui em espírito e as pessoas são testemunha. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria que todos vocês, sabe, assim, antes de não ir embora, abraçar, sabe, e entendessem, sabe, essa obra que Deus está fazendo aqui nessa noite. É de Deus. E é aquilo que eu falo para vocês. Olha, nós como igreja de Jesus, assim, eu tenho gastado, assim, meu tempo com as coisas de Deus. E cada dia eu tenho orado por todos vocês aqui da fazenda. Tenho orado pelos donos. Tenho orado por cada um de vocês. Eu não sei o nome de todos. Mas eu digo: Deus, em nome de Jesus, trabalhe no coração. Eu estou em oração constante por vocês. Isso que aconteceu aqui nessa noite é obra de Deus. Amém? Podem voltar para o seu lugar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Carinho, eu quero que você faça isso por gentileza. Eu quero que você depois pegue o nome de cada uma das meninas. De cada um que nessa noite falou sim para Jesus. Para a gente estar orando, estar incentivando. E louvado seja Deus. E essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração, tão simples, é aquilo que Deus tinha falado. Na realidade, vou ser bem sincero para vocês. Eu nem ia estar pregando nessa noite. Eu tinha convidado um irmão. Eu falei para ele, ele falou que ia me ligar, mas ele não me ligou. Mas enfim, né? Aqui estamos fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus é isso, é preço, é renúncia, é amor. Sem amor não tem como. Amém, meus queridos? Vou estar orando, encerrando essa noite. E como a gente já tinha combinado com as meninas aí, amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, amanhã a gente vai começar a escola bíblica aqui. Amém? Amém, meus irmãos? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amanhã às 2 horas, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu conto com vocês 2 horas, que eu chegar 2 horas certinho, para a gente terminar lá para as 3h30. Porque amanhã vai ser um processo, é o primeiro dia, e a gente vai estar dialogando, interagindo, falando assunto da palavra de Deus.
E se você puder convidar aquelas criançadas, todos são convidados. Amém? A palavra é para todos, não existe acepção. Mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, eu aguardo vocês. Se Deus quiser, primeiramente Deus vai preparar. Se Deus quiser, amanhã nós vamos dar início aqui às 14h a escola bíblica. Amém, Liana? Amém, Ailton? Se Deus quiser, amanhã às 2h a gente vai estar aqui. Conto com vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar pé, vamos estar orando, encerrando. Se Deus quiser, vamos agradecer a Ele por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Aleluia, Senhor Deus. Ó Pai, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo, Deus. Eu queria, por gentileza, todos vocês aqui da Fazenda Palmeira, se colocasse aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Todos. Vem cá você, meu irmão, que é o pai das meninas. Vem. Eu quero orar por todos vocês, em nome de Jesus. Estou sentindo de Deus isso, gente. Orar por todos vocês aqui da Fazenda Palmeira. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Todos vocês. Todos. 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 Feche os seus olhos. Os irmãos estendam as mãos para cá, por gentileza. Me ajude em oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por vida, por almas que o Senhor tem nos dado, Deus. Sim, Pai. Pai, essa porta que o Senhor abriu, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, nos dar direção. Sim, Deus, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas, Pai. Essas pessoas que disseram sim. Aqueles que não estiveram aqui também, Senhor. Abençoa, Deus, os moradores dessa fazenda. Abençoa todos eles que aqui estão. Escreve, Deus, o nome deles no livro da vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda, Deus, a crescermos, Deus. Que juntos possamos crescer. Aprender da Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Fortalece, Deus, a vida de cada um deles, Pai. Livra-os de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, esse pai que aqui está, Senhor, esse provedor, essa mãe que aqui está com essa criança no colo, Deus, em nome de Jesus. Esses adolescentes que aqui estão, essas meninas, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, dá alegria no coração, alegria para a gente servir, sentido da vida. Senhor, arranca toda tristeza, Deus, toda dor na alma, Senhor, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa curar a ferida que o mundo tem causado, Deus, em nome de Jesus, com a sua angústia, perturbação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa dar alegria. Que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um deles. Abençoa a vida do Ailton, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, que no dia 1º de julho, Deus vai estar se internando para essa cirurgia, Senhor. Que o Senhor desde já, Deus, coloca as tuas mãos santas, as tuas mãos poderosas, Deus, em nome de Jesus. Abençoa também a sua esposa, Deus, Eliana, em nome do Senhor Jesus. Pai, ser com eles, Pai. Abençoa essas famílias que aqui estão representando. Abençoa cada um deles, Pai. Fortalece, Deus, e nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E só para nós finalizar, queridos, vocês não vão embora não, que a gente tem um banquete aí para a gente se alimentar, em nome do Senhor Jesus. Tá frio. A minha esposa aí, que é Sulani, essa mulher que é abençoada, essa guerreira que tem me ajudado, tudo isso é toda a minha vida. Se não fosse essa mulher virtuosa que Deus tem me dado, eu não sei não, hein? Hein, irmão? Ô, glória! Louvado seja Deus pela vida da minha esposa, entendeu, irmão? Porque o ministério do homem, ele sabe, primeiramente Deus, e tem uma esposa que apoia, porque ela sabe a minha vida como que é. É Deus, a igreja é Deus, é família. A minha vida, eu gasto a minha vida com Deus. Entendeu? Então é isso. Deus, vamos orar encerrando. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo, Deus. Deus, apresentamos esse banquete que vamos participar agora também, Deus. Senhor, que nós possamos nos alegrar, assim como nos alegramos na sua presença. Ser com cada um de nós, Senhor. Que o Senhor prepare para amanhã, Deus, nós estarmos aqui juntos, Deus, para falar da tua palavra, falar daquilo que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Deus, nos fortalece, nos dá direção, nos leva aos nossos lares em paz, como a tua palavra nos ensinou, em paz me deitarei e dormirei, e dormiremos, porque só o Senhor nos guarda.
Sê conosco, sê com a nossa família, nos livra, nos guarda de toda seta do mal, nos fortalece, guarda a nossa saída, Senhor, guarda a nossa chegada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fortalece a tua igreja, Deus, anima, dá alegria, que nós possamos ser exemplo para eles, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam olhar para nós e ver pessoas de Deus em nós. Não, vamos servir a Deus, vamos seguir em frente, não vamos parar, vamos seguir em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Cumprimento seu irmão da direita e da esquerda em nome de Jesus. Glória a Deus.